Assista agora Sala dos Professores. Apoio Cultural USCS, Universidade Municipal de São Caetano do Sul. Olá, sejam todos bem-vindos ao programa Sala dos Professores. O Sala dos Professores é um programa em parceria da USCS aqui com a Empirus Vox TV. E no Sala dos Professores de hoje, nós vamos receber um professor escritor poeta. Olha, nós estamos falando dele, Joaquim Celso Freire. Professor, seja muito bem-vindo ao Sala dos Professores. Boa tarde, Bianca. É um prazer estar aqui com vocês e ainda mais numa sala dos professores, que é um dos ambientes que eu gosto bastante. Já está acostumado, né? Ambientalizado com... então. E um grande abraço a todos que estão nos acompanhando aí pelas telinhas e telonas. Perfeito. Professor, eu tenho aqui a informação que o senhor é natural de Minas Gerais e veio quando criancinha aqui para São Paulo. Conta um pouco pra gente como que foi essa mudança do campo, do interior, aqui para essa cidade grande. Então, a informação não é de toda verdadeira, né? Eu venho do interior de Minas Gerais, eu nasci na roça, cresci até os 8 anos, vivi na fazenda. E quando o meu pai resolveu desfazer-se das terras para levar a mim e os 2 irmãos que tinha naquela altura, eu sou o primogênito, para a cidade, para estudarmos, na cidade de Coronel Murta, que era o município onde nasci, né? Aí eu vim para São Paulo já um pouco mais tarde, eu vim para São Paulo com uns 22 anos de idade, né? Fiz os meus primeiros estudos lá em Minas, lá também eu iniciei na carreira de professor para o curso primário naquela oportunidade, e depois vim para São Paulo fazer uma carreira de trabalho, fazer universidade e por aí afora. Legal. E eu tenho aqui também que você já escreveu 7 livros. Então, esse que lancei a semana passada, Bianca, é o 8º. Então, já estou aí num caminho de chegar a uma dezena de trabalhos individuais, né? Já participei de várias outras antologias, então já tenho aí uma construção de escrever, né? Traçar as minhas pequenas letras. Já e tá batendo o número 10, hein? Mas pretende bater esse número 10 em breve? Então, eu já comecei a publicar, em 1976, né? De lá para cá, então, publiquei esses 10 livros e não pretendo parar, não. Eu acho que vou seguir até quanto vida eu estiver e espero que ela seja bastante longa, não quero sair daqui por agora, mas enquanto eu tiver ar aí para respirar, gosto disso muito, gosto de escrever, então estarei a escrever. Perfeito. E quando lançar o 10º, 15º, vamos estar aqui para prestigiá-lo. Mas, professor, vamos falar um pouquinho sobre a sua carreira na USCS. Há quantos anos o senhor dá aula na USCS? Olha, eu entrei na USCS em 1978 como estudante e comecei a trabalhar como professor em 1985. Portanto, já está próximo dos 85 para cá, nem sei mais fazer essas contas, mas é alguma coisa quase do tanto de vida que tem a USCS, viu? Que a USCS é de 68, 10 anos após ela começar a funcionar, eu entrei lá como estudante, em 85, então entrei como professor. Daqui a pouco completo os 40 anos de atividade docente. Nossa, é bastante tempo. E, professor, por você já estar há 40 anos praticamente dando aula, como que
foi para você essa adaptação, dessa mudança da aula via remota, essas aulas online? Como que foi essa mudança para você? Então, a mudança veio no momento que eu estou mais em atividades administrativas do que atividades docentes, né? Mas, de certa forma, essa já era uma expectativa, Bianca, que a gente tinha que, em algum momento, a atividade de aula no ambiente da internet, no ambiente virtual, já é uma coisa que deveria acontecer, né? Eu acho que nós já estávamos, de certa forma, trabalhando em ambientes desse jeito, né? Não o tempo todo, mas volta e meia a gente participava já de um contato, de uma reunião à distância, de uma palestra, assim, então não foi muito difícil, não. O fato que mais marca, principalmente para mim, é o contato, né? O contato entre as pessoas. Você só consegue estar dialogando com os estudantes à distância. Então, esse contato, eu acho que é o que mais acabou por nos deixar assim mais apreensivos, né? Sim. E você acredita que mesmo após a pandemia, as aulas à distância, elas vão acabar sendo mais comuns do que as aulas presenciais? Você acredita que o número vai ser maior à distância do que presencialmente? Eu acredito que em algum momento da nossa vida, sim, não de imediato, né? Mas a tendência de que esses processos de ensino-aprendizagem vão acabar por acontecer de forma híbrida, um pouco mais presencial nesse primeiro momento e com o passar do tempo, cada vez mais, eu acho que a gente vai adquirir as condições de realizar esse processo pela via tecnológica da comunicação, né? Certo. E Se nós pensarmos, eu digo, se nós pensarmos, eu imagino o seguinte: nós estamos em 2021, certamente em 2030, e nós na USP já trabalhávamos com essa possibilidade de que em 2030 o processo de ensino híbrido seria uma presença necessária, né? De certa forma, isso chegou para nós um pouco antes do que aquilo que nós prevíamos, mas já trabalhávamos com essas possibilidades, né? quando você diz o ensino híbrido seria as pessoas, os alunos irem certos dias na semana presencialmente, outros dias virtualmente? Seria mais ou menos dessa forma. Sim, sim, sim. Eu imagino até que no futuro isso pode ser trabalhado por da condição de escolha. Pode ser que tenha pessoas que, pelo lugar onde estejam, pelas atividades que estejam, vão ter que realizar parte dos seus estudos à distância. É possível que nós tenhamos estudantes da América Latina morando na Colômbia, na Argentina ou no Chile e fazendo universidade aqui, ou na Europa e assim por diante. Da mesma maneira que os nossos estudantes poderão realizar parte das disciplinas em outras universidades de outros continentes. Eu acho que isso é uma coisa possível. Ou até mesmo dentro do país. É possível que alguém do Amazonas assista parte das aulas na USCS e que estudantes da USCS frequentem universidades no Rio Grande do Sul ou em Minas Gerais e assim por diante. Então, o que eu vejo é que o futuro nos reserva uma condição muito realística de um estudo em rede, de um ensino em redes. Então vamos dizer que essa pandemia já nos preparou para algo que já estava por vir, somente antecipou os planos. É mais ou menos isso que aconteceu. É mais ou menos isso, né? Ela nos alertou a todos de que a tecnologia deve ser, se ela existe, ela tem que ser melhor aproveitada. Espero só que isso não venha a nos furtar a possibilidade dos relacionamentos presenciais, que são efetivamente muito ricos, né, e necessários. Sim, sim, totalmente necessários. E falando um pouco sobre a sua carreira como professor, como que foi? Como que você se descobriu como professor de universidade? Então,
eu comecei a minha carreira profissional, minha formação é de administrador, eu comecei a minha carreira profissional atuando na iniciativa privada na área de recursos humanos. Assim que eu terminei o meu curso de administração na USCS, eu comecei a fazer a pós-graduação e comecei a me aproximar de colegas professores, utilizando da possibilidade de tornar-me monitor, né? E assim como monitor, num determinado momento da carreira, um professor a quem eu atendia teve uma chamada para ir trabalhar fora do país, e aí, nesse momento, acabou surgindo a oportunidade para que eu, já com aquela experiência de ajudante, né, de um determinado professor, pudesse ingressar na sala de aula. E foi uma coisa assim que eu já vinha construindo como uma vontade, como uma possibilidade de um determinado dia ser. Eu até confesso que essa possibilidade chegou a mim um pouco antes do que eu esperava, né? Eu me tornei professor um pouco antes daquele tempo que eu imaginava que poderia ser. Mas você já tinha a pretensão, então, de ser professor um dia? Foi algo que você entrou na faculdade já com esse foco, ou não? Não, eu já imaginava essa possibilidade, até porque, antes de iniciar a faculdade, eu já fora professor da educação básica, né? Aos 17 anos, eu já comecei a enfrentar os meninos e as meninas na sala de aula. Então, eu já tinha essa coisa, né, de ensinar, essa convivência com a sala de aula já desde a minha juventude. Quando eu era pequenininha, bem pequenininha, tinha uns 5 anos de idade, eu brincava de dar aula. Mas nunca foi para frente essa minha vontade de ser professora. Mas é questão de nascer com... É verdade, Bianca. Agora, é uma atividade que, para mim, é uma atividade muito rica, porque por algumas razões. Duas delas eu acho mais importante. Primeiro, que isso te força a não perder o contato com o conhecimento, com a busca de novo conhecimento, porque você precisa levar isso para a sala de aula. E um outro aspecto bastante importante, bastante relevante para mim, é o contato com a pessoa mais nova, com o jovem. O jovem é sempre motivo de alegria, é sempre motivo de esforço. Evidentemente que há algumas dificuldades, convenhamos, né? Há aqueles que estão ali sem objetivos muito claros e aí acabam dando um pouco de trabalho. Mas, de maneira geral, a relação da sala de aula com o jovem é muito rica. Até nos rejuvenesce. Sim, e essa troca, né, de conhecimentos, porque o professor, ele ensina o aluno, mas às vezes o professor acaba aprendendo com o aluno também, né, por essa questão do aluno trazer toda a experiência dele, e isso vai fazendo com que essa relação, ela seja tão boa como é durante todos esses longos anos, porque nós estudamos a grande maioria da nossa vida, nós estamos dentro de uma sala de aula, né, a nossa infância, nossa adolescência, a nossa juventude. Então, a sala de aula é, para mim, enquanto professor, um bom lugar para mim não passar do ponto antes da hora. Então, ali eu estou sempre aprendendo, como você bem disse, ele traz sempre novas experiências, ou quer seja da vida profissional, se ele está numa organização trabalhando, quer seja da vida, né? Porque ele está vivendo num outro momento. A minha juventude foi num momento lá atrás. Então, ter esse contato com a juventude desse momento me faz, de certa forma, lá no interior, mesmo que as rugas vão aos poucos aparecendo, mantendo uma certa jovialidade, que é uma coisa que eu quero preservar na minha vida até os 90, 100 anos. Amém! Agora vamos falar um pouco sobre sua carreira como escritor. Quantos anos você tinha quando você escreveu seu primeiro livro, professor? Olha, na verdade, eu nem sei quantos anos eu tinha, mas eu publiquei, o primeiro livro eu publiquei em 1996. Eu acho que tinha 96 para cá, depois eu faço as contas, mas alguma coisa próximo dos 40 anos. 96 para cá, vamos fazer as contas, era 26 anos, mais ou menos, 25, 26 anos, por aí. 26 anos atrás, então eu estava próximo dos 40 anos.
26 anos atrás. E quem que é o seu escritor preferido? Olha, inegavelmente é Guimarães Rosa. Até porque ele tem um linguajar que se aproxima muito do ambiente onde eu cresci. Então, Guimarães Rosas, para mim, é a figura marcante. Talvez foi para mim uma grande influência. Mas atualmente eu tenho lido muitos escritores de língua portuguesas que estão fora do Brasil, como principalmente os angolanos, moçambicanos, portugueses, né? Eu tenho curtido muito esse pessoal. Mas o Guimarães Rosa eu diria que é o meu norte na, na literatura. Tomara que um dia eu consiga rabiscar alguma coisa à sua semelhança. Eu tenho certeza que sim, porque eu já dei uma lidinha no seu livro e a gente vai falar daqui a pouco dele, do lançamento, agora do último dia 15 de abril. Mas agora contando assim pra gente, qual que é o seu lugar preferido que você senta e você começa a escrever e você some do planeta Terra, assim, viaja? Qual que é o seu lugar preferido para escrever? Olha, na verdade, o meu lugar preferido para escrever é esse lugar onde eu estou agora, aqui agora falando com vocês, com você. É o meu espaço que tem livros, né? Porque quando você está escrevendo, às vezes volta e meia você precisa lançar a mão de uma informação, então você pega um livro. Eu me lembro que o meu último livro, antes desse agora, eu comecei a escrever a partir de uma pequena leitura que eu tive, né? E daquela pequena leitura me deu vontade de procurar mais 10 autores com dentro daquela concepção que eu tinha naquele momento, que eram livros finos. Então, o espaço do meu escritório, da minha pequena biblioteca, é o espaço que eu gosto mais de escrever. Agora, as ideias não surgem aqui. Eu vou construindo as ideias durante o dia, né? Normalmente, num momento que não estou fazendo nada, às vezes eu levanto 6 horas da manhã, vou dar uma caminhada, ou no final do dia, quando o sol está se pondo. Esse é o momento onde é que as ideias começam que as ideias vão brotando na minha mente. É o momento que eu estou principalmente fora de casa, dando uma volta pela natureza, ou até quando estou cuidando de uma planta no quintal. Quer dizer, esses são os momentos que me brotam assim algumas ideias e que eu vou guardando, eu vou registrando uma palavra, uma frase, para depois, na noite, e normalmente eu gosto mais de escrever de madrugada, né, sentar para dar finalização àquela ideia. Eu ia perguntar se alguma vez tinha acontecido de você estar dormindo, acordar e falar, nossa, tive uma ideia, mas você escreve de madrugada? Já Não, aconteceu? mas já aconteceu. De eu levantar, ter uma ideia, ou sonhar, ou acordar com um susto, ou pensar numa coisa. E antigamente, inclusive, eu tinha um bloquinho que, ao acordar, eu anotava essas coisas. Hoje a gente faz isso no celular, Sim. grava a informação para não perder, né? Mas isso é muito comum também. E quando eu digo escrevo de madrugada, também não é 4, 5 horas da manhã, é lá depois, logo depois da meia-noite, porque lá por volta das 2 e poucas, eu já vou dar uma dormida. E você tem ideia de quantos livros você já leu na sua vida? Mais ou menos assim? Olha, sabe que eu não tenho ideia? Eu acho até que eu já li, que eu li do que eu deveria ter lido, sabe? Eu acho que eu já li menos do que eu deveria ter lido. Tem hora que eu olho atrás de mim uma porção de livros e falo, puxa vida, esse aqui não li, esse aqui não li, esse aqui não li. Será que eu vou viver até os... É por isso que eu quero viver até os 90, 100 anos, que eu ainda quero ler muito. É um ótimo objetivo de vida. Viver até. Bater o Guinness Book de viver até os 130 anos lendo livro. Então, Bianca, porque evidentemente nessa fase da vida que a gente é mais moço, a gente se dedica muito mais
ao trabalho, à produtividade do dia a dia, né, e tem muito pouco tempo de ler. Então, o momento de idade mais avançada é um momento que cria assim essas possibilidades e você não pode perder esse tempo, porque dentro dos livros, embora haja muita coisa desnecessária, mas de maneira geral os livros nos traz informações, coisas muito importantes. Ali tem coisa que nos ajuda muito a construir a nossa vida. Realmente, né, nossa vida é muito corrida, né? Mas, por exemplo, eu sempre encontro um tempinho ali no transporte público. Eu pego, e eu sou das antigas, porque eu gosto de pegar o livro na mão, de folhear. Eu não gosto de ler no celular, não consigo. E aí, nesse período aí de meia horinha até o trabalho, dá para ler um livro. E muita gente faz isso no transporte, né? Que é um momento ali que você tem para conseguir ler seu livro. E é raro hoje em dia, porque à noite às vezes você pega o livro, você está cansado, acaba não conseguindo ler. Mas, professor, vamos falar então do seu livro. O livro que chama Coisas e Não Coisas, é isso? Lançado no último dia 15 de abril agora? Agora, no último dia 15 de abril, eu coloquei aí à disposição do público, né, o livro Coisas e Não Coisas, que é um livro de poemas, né? É um livro que eu tive muito gosto de escrever, até porque ah, eu tive um objetivo, assim, assim que a pandemia iniciou, que nós tivemos que ficar mais tempo em home office, eu comecei a pensar em estruturar esse livro, né? E aí eu fiz uma elaboração, na minha visão, eu consegui fazer uma elaboração mais adequada, tive um bom tempo para pensar sobre as palavras, né? Então, é um livro de poesias distribuído em 7 sessões, em 7 partes, e cada uma dessas partes eu agrupo um conjunto de poemas ou de pequenos poemas para dar uma ideia de uma temática, né? Uma dessas partes se chama Soltando a Língua. E eu trouxe um desafio aqui para o Sala dos Professores. Você topa esse desafio comigo? Olha, os desafios precisam ser enfrentados, né? E quem enfrenta desafio perde ou ganha, não é isso? Então vamos lá. Ó, nessa parte do seu livro tem como se fossem uns travas-línguas, né? E o desafio é conseguir falar 4 vezes sem gaguejar. E eu vou falar o primeiro, eu vou tentar, se eu não conseguir a sua vez, combinado? Combinado. Vamos lá. O primeiro lá vai. A Yara agarra e amarra arara de Araraquara. Essa é a primeira, agora tem que falar rápido. A Yara agarra e amarra arara. Vou tentar de novo. A Yara agarra e amarra arara de Araraquara. A Yara agarra e amarra arara. Ixi, já perdi tudo. É sua vez, professor. A Yara agarra e amarra a arara de Araraquara. Tem que ser 4 vezes. A Yara amarra e agarra a arara de Araraquara. A Yara agarra e amarra a arara de Araraquara. A Yara agarra e amarra a arara de Araraquara. É difícil, né? Agora o segundo. Chifre que chifra Chico, chinfrar ao chifrar Francisco. Chifre que chifra Chico, chinfrar ao chifrar Francisco. Chifre que chifra Chico, chinfrar ao chifrar... Esse eu consegui, hein? Sua vez. Então, chifre que chifra Chico, chinfra ao chifrar Francisco. Chifre que chifra Chico, chinfra ao chifrar Francisco. Chico que chifra... Ih, já confundiu tudo. Eu achei muito legal essa parte do livro. Então, mas essa parte aí, Bianca, você falou dos trava-línguas, aí eu tomei como base exatamente os trava-línguas, só inverti o sentido para dar a ideia
que o trava-língua, na verdade, ele te força a soltar a língua. E eu queria também mandar aí alguns recados, porque tem uma frase que diz que pau que bate em Chico, bate em Francisco, mas isso não é bem verdade. O mais comum é que paus que batem em Francisco erram o alvo quando vai bater, ou melhor, pau que bate em Chico erra o alvo quando vai bater em Francisco. Não é verdade? É mais ou menos isso que é possível acontecer também. Não, é muito, muito interessante mesmo. E aí você comentou, né, que esse livro você começou a escrever no início da quarentena, então aproximadamente um ano você levou para conseguir concluir esse livro, foi mais ou menos isso? Exatamente, exatamente. Um ano. Eu tenho um ou outro poema que foi escrito antes da pandemia, mas o grosso dele foi desenvolvido de março a fevereiro desse ano. Legal. Professora, a gente já está encaminhando para o finalzinho aqui do nosso bate-papo. Está muito gostoso, estou me divertindo aqui, aprendendo bastante. Mas conta aqui pra gente, qual que é o seu hobby? Porque escrever para você é um hobby ou você considera escrever realmente uma profissão? Mim não vejo como uma profissão não ainda. Sei lá, talvez um dia eu possa até encarar isso, né? Porque mas eu ainda é um hobby. Mas eu tenho mais hobbies, né? Eu gosto muito de escrever, gosto de música, ouvir música para mim é também um hobby. Às vezes eu gosto de rabiscar uma tela com pincéis e também tenho um hobby de. E gosto de cuidar de plantas, do jardim, gosto de passear. Eu gosto de coisas boas, de maneira geral. Gosto de queijo, gosto de vinho, que também são hobbies para mim. Legal. Eu vi uma entrevista que você comentou que você trabalha também, que você trabalha não, desculpa, que você tem a parte do minhocário, é isso? Você tem um hobby de cuidar de minhoca? Como que funciona? Eu tenho uma composteira, né? E as minhocas são alimentadas para que ela dê conta de fazer o processo de compostagem. Então, tem isso. Como eu tenho um pequeno jardim, e como há sobras da cozinha, de frutas e verduras, então isso, em vez de ir para o lixo, eu vou guardando isso, as minhocas vão me ajudando no processo de transformação, e depois eu tenho adubo para molhar cuidar da jabuticabeira, do caqui, das goiabeiras, das flores, né, dessas coisas em casa. Ai, que gostoso. É Você tem também um um hobby para mim, pé eu de gosto, acho fruta isso muito também. legal. Que legal. Tem Come umas fruta frutinhas fresquinha aqui, do tem umas pé. frutinhas. Não é, é bom, é bom. Que gostoso. E antes de finalizar, tem um capítulo do livro que chama Passe Curto. E eu, particularmente, gostei muito de um que está na página 102, que é Ontem o tempo não se rebobina. Eu achei essa frase ela bem impactante, né? Como eu mencionei, eu li, né, o livro que a Ana Paula encaminhou pra gente. E essa frase ela me deixou pensativa, porque por mais que ela seja simples, ela causa um impacto muito grande. O que você estava pensando no momento que você escreveu essa frase, professor? Eu estava pensando o seguinte, às vezes é comum as pessoas falar, pô, mas ontem era assim, hoje está diferente, isso ontem aconteceu isso. Então, nessa construção, eu faço a pergunta, ontem, eu faço a pergunta, e aí dou a Sim. resposta. Pô, cara, o tempo termina, né? Então, o ontem sirva para a gente como referência, para a gente pensar o futuro e fazer outra coisa. Mas não vamos ficar chorando com o que aconteceu ontem, porque não resolve nada. Ontem era outra história, né? Eram outros atores. Então, o ontem só tem essa referência para nos ajudar a construir amanhãs. Mas não vamos ficar chorando pelo que aconteceu ontem, porque já era. Não, é como diz aquele ditado, né? Chorar sobre o leite derramado, é mais ou menos isso? Não, é bem isso, é bem isso, é bem isso. Leite derramado é água, é pano e rodo, não tem mais jeito. Bom, professor, para finalizar, o que você acha da gente deixar uma mensagem para quem está nos assistindo, lendo um poema?
desse livro tão querido que você fez, com tantos poemas, tão cheio de mensagens que todo mundo deveria ler para ver um lado diferente da vida, um lado mais leve. Que mensagem que você deixaria aqui para quem está nos assistindo? Ok, eu vou ler um livro, um livro não, vou ler um poema que talvez até é, é, dê continuidade a essa ideia do que o tempo não se rebobina, né? E que a gente deve buscar alternativas, deva buscar saída. E o título desse poema é Onde Clareiam as Saídas? Havemos de conviver com tanto viver dissonante? Dos sangramentos da penúria à luxúria derramante? Engolida, atravessada aos assédios dos dinheiros, em terra vasta e arrasada por tantos quantos janeiros, a fé é leiloada, a salvação prometida. A política de servir gente entorpece combalida. E a justiça? Seus pesos, suas tantas medidas, em que teias se arrasta? Onde clareiam as saídas? É isso aí, Bianca. Minhas palmas aqui para você, professor. Muito obrigada por esse bate-papo, por ter topado participar aqui do Sala dos Professores. Eu adorei, espero que você tenha gostado dessa nossa entrevista. E eu queria te agradecer o pessoal de casa e desejar boa sorte aí no lançamento do livro, que você consiga colher muitos frutos positivos dele, porque eu tenho certeza que quem lê vai colher esses frutos positivos. Ô, Bianca, também te agradeço muito a todos vocês da TV e agradeço ao público que estão nos acompanhando e quero sair com a alma aberta da sala dos professores para entrar na sala de aula. Um grande beijo para você, tá bom? Obrigada, professor. Um grande beijo, um grande abraço. E você que nos acompanhou, muito obrigada pela sua audiência. Espero que vocês tenham gostado desse bate-papo. Eu adorei. E eu espero você no próximo Sala dos Professores. Até o próximo. Você acabou de assistir Sala dos Professores, Apoio Cultural, USCS, Universidade Municipal de São Caetano do Sul.